Olá, tudo bem? Eu sou a professora Jandela e hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina Educação Infantil 1. Sejam bem-vindos à disciplina de Educação Infantil 1. Hoje nós vamos estudar os capítulos 7 e 8. Vamos começar pelo capítulo 7? No capítulo 7, nós vamos ver a educação infantil no Plano Nacional da Educação. No término deste capítulo, é importante que você saiba o que é o Plano Nacional de Educação. Quais as metas previstas para a educação infantil ao longo dos 10 anos? Então, o Plano Nacional de Educação, o atual Plano Nacional de Educação, foi instituído pela Lei Federal de número 13.005, de 25 de junho de 2014, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem, em esforço coordenado, construir seus próprios planos, garantindo a ampliação do acesso e permanência na escola pública, ou seja, aprimorando a qualidade da aprendizagem efetiva e diminuindo as desigualdades sociais. O Plano Nacional ele tem duração de 10 anos, então a cada 10 anos é feito um novo Plano Nacional de Educação. O plano ele tem um papel de monitoramento contínuo e avaliações periódicas quanto à sua execução e do cumprimento de suas diretrizes e metas. E são diretrizes do Plano Nacional de Educação: a primeira, a erradicação do analfabetismo, que por mais que se tenha erradicado, ainda há milhares de brasileiros analfabetos em nosso país, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. A universalização do atendimento escolar, a escola para todos, que todos estejam na escola dos 4 aos 17 anos de idade, como nós já vimos anteriormente. A superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Melhoria da qualidade da educação. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Promoção do princípio de gestão democrática da educação pública. A promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação, como proporção do Produto Interno Bruto, o PIB, que vocês ouvem bastante falar pela TV, que assegure o atendimento às necessidades de expansão dos profissionais de educação. A promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Então, essas são as diretrizes do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação e as metas previstas para a educação infantil, nós vamos hoje focar na meta 1, que vai falar propriamente da educação infantil, e na meta 6. A meta 1, ela fala de universalizar até 2016, então era um plano de até 2016, a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças até 3 anos, até o final da vigência do Plano Nacional de Educação. Então, é uma meta que ainda está em vigor, que os governantes têm se esforçado, mas, infelizmente, ainda tem muitas crianças de até 3 anos fora da creche por falta de vagas. A meta 6, que também é referente à educação infantil, é oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos de educação básica. É o ensino integral, que também nós já ouvimos falar bastante e que aos poucos estão sendo implementados. Então, nós temos notícia, que de algumas escolas de ensino médio,
que oferta o ensino integrado, né? Está começando essa proposta, que as crianças, os alunos ficam o dia todo na escola, né? Lembre-se que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e que existe um currículo que atende sua especificidade sem perder a continuidade e passagem do aluno para o ensino fundamental. Então, quando a criança tem na educação infantil uma aprendizagem de qualidade, com certeza vai se refletir nos próximos anos de escolaridade. A criança vai adquirir o processo da leitura, da escrita. Então, por mais que se enfatize, e que é para acontecer o brincar na educação infantil, mas é muito importante que as brincadeiras tenham uma perspectiva, tenham objetivos pedagógicos para o desenvolvimento das crianças. Não basta só deixar as crianças soltas, brincando aleatoriamente, subindo em cadeira, pulando, né, se arriscando, sem que tenha fins pedagógicos, sem que tenha um jogo, né, o interesse para despertar a matemática, as ciências, né, a leitura, a escrita. Então, é muito importante essa formação da base da criança na educação infantil, para que esse sucesso seja refletido na etapa seguinte, que será o ensino fundamental. Então, no capítulo 8, né, saímos um pouco do 7, nós vimos o Plano Nacional de Educação, e agora no capítulo 8 nós vamos estudar a formação do professor da educação infantil. Vocês, futuros professores. Então, no término deste capítulo, você deverá saber a formação inicial do professor de educação infantil na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394, de 1996. Vocês vão ver a formação do professor na meta 15 do Plano Nacional de Educação. A formação do professor na concepção de Libânio e as referenciais para o Exame Nacional de Ingresso na Carreira Docente. Então, iniciaremos este capítulo com algumas reflexões. Qual é o papel do professor de educação infantil nos dias atuais? Como vocês enxergam o professor de educação infantil atualmente? Como se faz a sua formação? Qualquer um pode ser um professor de educação infantil? É preciso ter uma formação? Ou porque acha que as crianças vão brincar, qualquer pessoa sem nenhuma formação poderá atuar com a educação infantil? Quais são as competências necessárias para que o professor consiga, através de sua prática educativa, atingir as exigências de um mundo em mudança, mudanças e transformações? Quais os conhecimentos necessários para que vocês sejam um bom professor da educação infantil? Então, são algumas reflexões que ao longo do capítulo nós vamos tentar responder, que vocês também tentem fazerem esses questionamentos para que isso possa refletir na sua formação de futuro professor. Então, a formação inicial do professor da educação infantil, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, que é o que vocês estão cursando agora, em universidades e institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, oferecida em nível médio na modalidade normal. Então, esse é o texto da LDB falando sobre quem deve lecionar na educação básica. A formação exigida em nível superior é a licenciatura em pedagogia. Observe o que diz as diretrizes curriculares do curso. No artigo 4º, o curso de licenciatura em pedagogia destina-se à formação de professores para exercer funções de magistério
na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental 1. Nos cursos de ensino médio, na modalidade normal, na educação profissional, na área de serviços de apoio escolar, em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Então, a pessoa que faz a licenciatura em pedagogia, ela pode trabalhar na educação infantil, no ensino fundamental 1 até o 5º ano, como também poderá atuar na supervisão, na coordenação pedagógica das escolas. Então, as atividades docentes também compreendem a participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando o planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da educação, planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e experiências educativas não escolares, produção e difusão do conhecimento científico tecnológico do campo educacional em contextos escolares e não escolares. Na LDB, de número 9.394, em seu artigo 13, estabelece o que compete ao professor. Então, são elas: os docentes vão se incumbir de participação da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, como nós já vimos anteriormente, elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional, que são as reuniões de planejamento, os ATPCs, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade. Então, são atribuições do professor. Se reunir com os pais, participar dos planejamentos, das horas do planejamento semanal que tem. Então, a formação do professor, na meta 15 do Plano Nacional da Educação, garantir em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de 1 ano de vigência do Plano Nacional da Educação, uma política nacional de formação dos profissionais da educação, de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do capítulo do artigo 61 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam a formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento que atuam. Então, é obrigatório que os professores, para atuarem na educação, eles tenham nível superior. Então, em alguns lugares muito distantes, aqui e acolá, talvez por falta de professor, ainda tenha um ou outro, tem uma pequena porcentagem de professores que não têm nível superior. Antes não era uma exigência, mas a partir da meta 15 do Plano Nacional da Educação é exigido a formação de nível superior para que as pessoas possam lecionar. Então, os referenciais para o Exame Nacional de Ingresso na Carreira Docente: o professor ele tem que se empenhar intencionalmente para a promoção da aprendizagem do seu aluno, interferir na sua atividade psíquica e transformar seu pensamento. É importante que o professor crie métodos eficazes, metodologias que possam proporcionar o desenvolvimento e o processo de aprendizagem do aluno. E nós finalizamos esses capítulos pedindo a vocês que leiam o material com atenção, façam grifos. Foram 2 capítulos muito com legislação. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês façam grifos e nos perguntem, através de nossos encontros semanais, todas as segundas-feiras. Por favor, se vocês tiverem tempo, façam as leituras na íntegra, lá no Saiba Mais, a indicação de leituras, para que vocês possam aprofundar ainda mais o conhecimento de vocês.
Então, bons estudos, até lá, muito obrigada.